Olá a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação do novo projeto Mensagens 11. Muito obrigado por estarem desse lado. O novo Mensagens 11 mantém a identidade do projeto que os professores de português já conhecem e elogiam. Este ano, a equipa de autores foi reforçada e o projeto traz surpresas que vimos aqui partilhar convosco. O novo Mensagens cresceu e encontrou novas soluções para ajudar os alunos nas suas aprendizagens e para apoiar os professores no seu trabalho. Para cumprir este objetivo, produzimos um conjunto de materiais para os desafios da disciplina de português nos nossos dias. Para os docentes, preparámos a versão do professor, do manual e do caderno de atividades, bem como um livro que responde às necessidades da avaliação diferenciada e a componente Avaliar e Aprender, da autoria de Domingos Fernandes e que vem dar resposta às escolas que estão com o projeto Maia. Para os alunos, concebemos recursos que lhes permitem ser bem-sucedidos na disciplina, a saber, o manual, versão do aluno, o caderno de atividades e ainda esquemas de síntese e testes. E temos a nossa Arca do Tesouro dos recursos multimédia da disciplina de português, a aula digital, a que podemos aceder online e offline e da qual podemos descarregar os documentos que pretendemos. As linhas de força do nosso projeto, às quais já habituámos os colegas, são estas: a inovação e a motivação, a orientação e a autonomia, a grande variedade de recursos. A primeira linha de força do Mensagens 11 é, de facto, inovar e motivar. Preparámos novas soluções para ensinar o aluno e para o cativar para os conteúdos da disciplina de português. E assim, elaborámos um conjunto de recursos apelativos e eficazes, dentre os quais se destaca o manual bem estruturado, com uma organização clara para os alunos e professores, como sempre foi reconhecido por todos. Na rubrica Mensagens Cruzadas, que abre cada unidade, pedimos a figuras com um importante contributo na nossa cultura e na construção de um mundo melhor para partilharem a sua experiência de leitores das obras literárias do 11º ano. A abrir, temos o texto de Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal, sobre o sermão de António Vieira. De entre as outras personalidades, destaco o enorme privilégio de contarmos com a poeta Ana Luísa Amaral, que se associou ao nosso Mensagens com um texto sobre o interesse que Antero tem para os alunos dos nossos dias. Para a página da direita das Mensagens Cruzadas, como novidade este ano, temos o cartunista Hugo Vaderding, que recriou e ilustrou com humor aspectos das obras literárias estudadas no 11º ano. Como ele nos confidenciou, era um manual assim que ele gostaria de ter encontrado quando foi estudante. E porque é importante que os alunos conheçam o contexto histórico-literário, apresentamos cronologias, animações e outros recursos para trabalhar esses conhecimentos. Destaco o friso temporal, com informação histórica e literária sobre a época em que cada uma das obras foi produzida. E uma novidade, a rubrica Vidas Desenhadas, com animações da biografia e da obra dos autores, de que é exemplo um pequeno filme sobre Eça de Queiroz. Conheces Eça de Queiroz? Ou queres que te faça um desenho? José Maria Eça de Queiroz é hoje consensualmente reconhecido como um dos mais distintos ficcionistas da literatura portuguesa. O autor cultivou com mestria os géneros do romance e do conto, mas também a narrativa de viagens e a crónica. Como Alexandre referiu, o projeto Mensagens 11 apresenta uma estrutura organizadora de aprendizagens que procura, através de rubricas inovadoras, tornar um aluno um agente ativo na sala de aula, desenvolvendo a sua autonomia e a capacidade de aprender. Neste sentido, os momentos de apresentação da estrutura externa e interna das obras literárias dão aos nossos alunos uma visão global facilitadora da apreensão do texto, no seu todo, permitindo a consolidação de conhecimentos. Neste exemplo criativo e inovador da Unidade 6, propomos que num primeiro contacto com o sentimento de um ocidental se associem os versos de Cesário Verde a ilustrações de Mário Linhares, pondo o aluno em contacto com o texto literário e convidando-o a deambular pela página, fazendo antecipações do percurso de leitura do poema. Também os pontos de partida são rubricas importantes e motivadoras, porque, como sabemos, sem motivação não há aprendizagem. É cada vez mais necessário predispor os nossos alunos para as obras que vão ser trabalhadas, todas elas clássicos, escritos há muitos anos e tão distantes dos seus universos de referência. Ora, esta rubrica tem a capacidade de estabelecer pontes entre as obras e a atualidade, criando desde logo uma maior predisposição para a leitura, construindo relevância e significado e potenciando melhores resultados na compreensão das obras,
uma vez que os alunos percebem que os anseios, os sentimentos ou os conflitos, por exemplo, continuam presentes nos dias de hoje. Para tal, e ao longo do manual, os pontos de partida, que podem ser cartoons, trailers de filmes, músicas, foram escolhidos criteriosamente de modo a levar os nossos alunos a antecipar o desenvolvimento de um tema ou determinada circunstância, como neste exemplo que aqui apresentamos, através do qual os alunos são desafiados a identificar características de Lisboa que irão encontrar posteriormente no poema de Cesário, ou a explorar a referência ao épico de outrora Camões, que também revisitarão neste texto poético a partir de uma campanha do Turismo de Portugal sobre a cidade. Já a rubrica em contexto, que surge antes da análise literária, constitui um roteiro de leitura indispensável, porque contextualiza e auxilia o aluno, permitindo-lhe embrenhar-se no texto com mais confiança e maior autonomia. Vejamos agora um pouco do trailer musical West Side Story, um exemplo de um ponto de partida para a unidade 3, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que procura levar o aluno a imaginar e a antecipar desenvolvimentos narrativos associados à rivalidade entre famílias e ao poder do amor. Tonight, the world is full of light. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. E de que forma o projeto Mensagens 11 contribui para o desenvolvimento da educação literária? Na verdade, temos consciência do quão desafiante é este domínio no 11º ano, quer pela exigência das obras e textos, mas sobretudo pelo tempo disponível que temos para as abordar. E porque sabemos da dificuldade que é selecionar textos e excertos pertinentes e abrangentes para trabalhar em sala de aula em cada uma das unidades, e temos aqui um exemplo da unidade 4, os Maias, relativo a um momento crucial da intriga principal, o reconhecimento, procedemos a uma seleção muito criteriosa de textos, procurando criar redes de relações entre eles, de modo a potenciar abordagens contextualizadas e significativas, não só para conhecimento e leitura, mas também para apreciação estética. Aos textos literários seguem-se questionários de complexidade crescente, com questões de tipologia diversificada, significativa e alinhada com a avaliação externa. Neste caso em particular, propomos a resolução de um questionário com um item de ordenação de acontecimentos, segundo um critério cronológico já fornecido, e itens de construção, resposta restrita, sempre com um enfoque em verbos de comando diversificados. Já as mensagens ao minuto constituem atividades apelativas e desafiadoras de resolução rápida, surgindo sempre a propósito dos conteúdos em estudo. Depois da leitura dos textos de educação literária, dos questionários e da gramática, esta rubrica surge como um bom momento de descontração no final de uma rotina de trabalho mais exigente. No fundo, são pequenas atividades que convocam diversos conhecimentos e que permitem ao aluno contactar com diferentes universos culturais e históricos, como neste exemplo, através do qual os desafiamos a associar as posições do leque, acessório muito presente no romance queirosiano, ao significado que envia ao destinatário. Os alunos continuam a aprender, mas com desafios de outra natureza que adoram fazer. Uma das mais-valias do projeto Mensagens 11 é disponibilizar encenações comentadas das obras literárias. São também instrumentos importantes para o professor, pois possibilitam uma análise sustentada por recursos digitais muito apelativos, permitindo diversificar as estratégias de abordagem de um texto. São ainda uma excelente estratégia para levar os alunos a compreender as obras em estudo, na aula ou em casa, sendo por isso um recurso que pode ajudar a rentabilizar o trabalho e o tempo em sala de aula. Para além disso, a visualização dos textos literários, nomeadamente do texto dramático, pode contribuir de uma forma mais eficaz para a apropriação dos seus sentidos, quer explícitos, quer implícitos. Vamos então assistir a um pequeno excerto da encenação de Frei Luís de Sousa. Eu hei de morrer assim? E ele vem aí. Vai! Vê se ainda é tempo. Salva-os que ainda podes. É ele. Já não é tempo. Minha mãe, meu pai, cobri-me bem estas faces que morro de vergonha.
Olá, colegas. É com todo o prazer que estamos uma vez mais a partilhar o nosso projeto de mensagens para o 11º ano e, como já viram, com uma equipa reforçada. Então, já fizemos o percurso de uma aula de português, desde a contextualização, passando pela educação literária e agora passamos para o domínio da gramática. O projeto Mensagens 11 promove o desenvolvimento da competência gramatical dos nossos alunos nos diversos planos da gramática. Como? Partindo de textos de géneros diversificados e com exercícios alinhados com a tipologia da avaliação externa. Vejamos este exemplo. Partimos de um texto de Miguel Esteves Cardoso sobre o pão que se come com tudo e todos os dias. Isto a propósito dos peixes de Vieira, que também se comem uns aos outros como se fossem pão. Com vários truques e dicas que desmistificam conteúdos mais complexos através de explicações simples e eficazes. Por exemplo, no caso das funções sintáticas do pronome que, se o aluno tapar a palavra que na frase e obtiver uma concordância correta, é porque o que tem a função de sujeito, isto é, respeita-se a coesão frásica. No caso contrário, é complemento direto, simples e eficaz. Neste outro exemplo, partimos de um texto de Camilo e apresentamos uma bateria de exercícios sobre uma matéria nova, que é a coerência e a coesão. Aqui estamos a partir de um texto de educação literária. Colegas, a gramática exige trabalho, treino e muita consolidação de conhecimentos. Daí que seja necessária uma exercitação constante e no Mensagens fazemo-lo. Tanto no manual, como no SIGA, na síntese gramatical de apoio, no caderno de atividades ou com fichas extra no dossiê do professor, bem como em diversas atividades da aula digital. Os recursos digitais são ótimos para este domínio, seja como ponto de partida ou como consolidação de conhecimentos, bem ao agrado dos nossos alunos estas ferramentas digitais. E agora podiam perguntar, mas o professor consegue fazer tudo isto na aula? Claro que não, não temos tempo. Mas a gramática, tal como por exemplo a escrita, exige a corresponsabilização e estudo autónomo dos nossos alunos. E são as tarefas que nós podemos colocar à disposição dos nossos alunos que fazem a diferença. Na escrita e na oralidade, o projeto de mensagens apresenta uma variedade de abordagens que permitem estabelecer pontes entre os clássicos da literatura portuguesa e outras formas de arte. Umas mais atuais, como é o exemplo da tira de banda desenhada do Zitz, outras também elas clássicos, neste caso uma pintura de Monet, para alargar também os conhecimentos culturais dos nossos alunos. No exemplo da oralidade, partimos de um trailer sobre a vida de Van Gogh e propomos um texto de opinião que vai refletir sobre a alma irrequieta dos artistas, numa relação com Manuel de Sousa Coutinho e a sua ação patriótica e romântica, não é? Que também tem o selo de interação. Ou seja, temos o trailer e a educação literária interagindo um com o outro. Partimos sempre de documentos apelativos e que vão ao encontro do gosto dos nossos alunos. Vejamos, por exemplo, o podcast Reset, cujo convidado é Ricardo Araújo Pereira, acerca dos erros e do fracasso a propósito da sequência final dos maias e dos vencidos da vida. Vejamos um bocadinho. Mais ainda. Tão groupie. Eu tinha os textos, tinha vários textos que eu podia aproveitar porque tinha feito na rádio comercial e tinham sido um grande êxito na rádio comercial. Então reconvertia em sketches e punha na televisão. O que é que aconteceu? Precisamente por terem sido um grande êxito na rádio comercial, ninguém queria ver aquilo feito outra vez. Ninguém queria ver aquilo. O projeto de mensagens é o resultado da nossa experiência docente e apresenta percursos didáticos que vêm contrariar tendências dos nossos alunos, que nós já conhecemos, e antecipando os seus erros. Por exemplo, na escrita, sabemos que os nossos alunos tendem a queimar etapas e muitos ficam apenas pela textualização. No Mensagens, há a preocupação de orientar o aluno na planificação do seu texto e de apelar à revisão do trabalho elaborado, evitando erros desnecessários e bastante penalizadores para os alunos. Na oralidade, sabemos que a tendência dos nossos alunos é para ler em vez de apresentar oralmente. Então, no Mensagens, fornecemos tópicos para a construção do guião da apresentação oral que contrariam o texto corrido e, portanto, evitam a tendência para ler. A compreensão do oral aparece em final de unidade, com recursos inéditos, exclusivos do nosso projeto, ou a partir de recursos atuais. Por exemplo, uma entrevista imaginária a EGA, a partir do original da revista Ler, e o outro exemplo, um excerto de um debate entre jovens sobre o racismo. A leitura está também arrumada em final de unidade, articulando com a gramática, à semelhança do grupo 2 do Exame Nacional. Vamos para as rubricas Truques e Dicas,
que são os nossos apontamentos no quadro, os desenhos que nós costumamos fazer para que os nossos alunos percebam melhor a matéria. É uma rubrica simples, mas muito útil para a sistematização, para a memorização e apropriação de conhecimentos por parte dos nossos alunos. Temos truques e dicas no âmbito da educação literária e também da gramática. Vejamos este exemplo a propósito da unidade 1, de Padre António Vieira, dos receptores e exemplaridade do sermão. Ainda no âmbito da educação literária, um truque e dica acerca das características do herói romântico. 3 dados, 3 ismos. Por exemplo, impulsividade e sentimentalismo. São truques que vão ajudar os nossos alunos a caracterizar os heróis românticos. Um terceiro truque e dica tem a ver com a gramática e para distinguir as substantivas, as orações substantivas, portanto, as relativas das completivas. Através do Mensagens ao Minuto, temos desafios rápidos e fáceis de realizar em sala de aula, mas que são motivadores da aprendizagem e enriquecedores de conhecimentos, quer literários, linguísticos, culturais, e, por exemplo, sabemos que os nossos alunos gostam todos de um bom desafio. Na unidade Cesário Verde, temos o mais antigo sinal de trânsito de Lisboa, e quem sabe do mundo, e o nosso desafio é que os nossos alunos transcrevam esse mesmo sinal, pondo à prova a sua capacidade de leitura e também de inferência. E de que forma o projeto de Mensagens 11 contribui para a orientação do aluno, potenciando a sua crescente autonomia? Através das várias fichas informativas dos diferentes domínios, pretendemos contribuir para o desenvolvimento de hábitos de estudo autónomo, regular e sistemático. Para tal, cada ficha de conteúdos apresenta uma sistematização seguida de exercícios rápidos de aplicação e de consolidação. Neste primeiro exemplo, temos uma ficha informativa de sistematização do tópico do amor-paixão e das relações entre as personagens em Amor de Perdição, que culmina com um exercício de leitura de esquemas síntese, através dos quais os alunos podem testar os seus conhecimentos. Já as fichas informativas 5 e 8 incidem sobre os géneros textuais, discurso político e debate, respectivamente, sendo um ótimo exemplo daquilo que os nossos alunos apreciam: sistematizações curtas, centradas no essencial e de fácil assimilação. Mais uma vez, estamos a potenciar a autonomia e a autorregulação dos nossos alunos. O mesmo acontece com as fichas informativas do domínio da gramática. Neste exemplo, depois de uma síntese gramatical relativa ao novo conteúdo 11º ano, textualidade e coesão, os alunos têm acesso a um conjunto de exercícios que constituem uma mais-valia para o estudo, sistematização e consolidação das suas aprendizagens. No final de cada unidade, temos uma nova rubrica, as mensagens de interação, fichas do domínio da educação literária, que incluem suportes textuais que dialogam entre si, trabalhados em aula no 10º e no 11º anos, e em linha com o que tem surgido nas provas de avaliação externa, outros textos do mesmo autor, outros excertos da obra ou até textos de outros autores, mas pertencentes ao mesmo género. Este recurso, tal como se verifica neste exemplo que incide sobre a poesia trovadoresca e o sermão de Santo António aos Peixes, privilegia a interpretação intertextual através de 3 questões com tipologia de exame. Do nosso ponto de vista, são momentos muito significativos de recuperação de conteúdos, bem como de consolidação de aprendizagens. O projeto de Mensagens para o 11º ano facilita o estudo autónomo do aluno. Vamos agora para a questão do estudo e de preparar os momentos de avaliação. Colegas, estamos no 11º ano, são quase alunos pré-universitários, portanto a avaliação é de suma importância. No nosso projeto apresentamos percursos de preparação para os momentos de avaliação que pretendem terminar com aquilo que ouvimos muitas vezes: eu não sei estudar para português, ou ainda pior, para português não se estuda. Concentremos nos nossos finais de unidade organizados para a preparação e treino do momento avaliativo. Como o fazemos? Num primeiro momento, sínteses esquemáticas com o essencial e um mapa de ideias da unidade. Numa segunda fase, temos um teste de verificação rápida de conhecimentos. Sei ou não sei? Eis as questões. Numa terceira fase e numa animação, podemos ter os nossos questionários resolvidos. Como responder bem à educação literária, em que realmente vemos as etapas de como bem responder a uma determinada questão. Muito importante, porque o modelo faz com que os nossos alunos saibam por eles mesmos responder àquilo que são chamados no momento da avaliação.
Finalmente, as fichas formativas em formato de exame nacional, portanto, com toda a estrutura e tipologia de itens que podemos encontrar na avaliação externa. Outros materiais ao dispor do aluno, e para que não haja desculpas para não estudar português, temos o SIGA, com a sistematização dos conteúdos gramaticais do ensino básico, do 10º e 11º anos, com exercícios, com reforço de exercícios. Por outro lado, modelos textuais com as principais características e estrutura dos géneros de leitura. Os recursos expressivos e ainda um glossário de termos literários e um breve dicionário de símbolos, para que os alunos saibam descodificar os símbolos que vão aparecendo ao longo do manual. No caderno de atividades, temos bastantes novidades este ano. Tem uma estrutura nova, está mais completo, mais convidativo ao estudo autónomo do aluno. Vejamos, tem uma primeira parte com fichas com conteúdos dos 5 domínios do português, uma segunda parte com a sistematização de conteúdos de educação literária do 10º e do 11º ano e depois, para pôr à prova o conhecimento dos nossos alunos, testes formativos com conteúdos de 10º e 11º anos. Portanto, não há desculpas para não estudar português. O projeto Mensagens 11 preparou ainda para os professores uma grande variedade de recursos que otimizam a prática letiva e que podem ser disponibilizados aos alunos de modo a apoiá-los nas suas aprendizagens. No final de cada unidade, surgem as mensagens de hoje, rubrica que procura apoiar o professor no desenvolvimento das competências do perfil do aluno, trabalhando os temas da cidadania e desenvolvimento. Para além destas atividades ou projetos poderem ser desenvolvidos em contexto de sala de aula, na banda lateral, o professor encontra ainda a articulação do projeto sugerido com os conteúdos de cidadania e desenvolvimento, bem como a indicação das disciplinas que consegue integrar no projeto interdisciplinar. No dossiê do professor encontramos um conjunto de recursos de aprendizagem dos quais destaco as fichas de trabalho dos vários domínios, as questões de aula, os testes de avaliação com matriz e correção e os guiões para os projetos. É importante os alunos terem esta variedade de recursos porque diferentes alunos aprendem de maneiras diferentes. Por esse motivo, apresentamos propostas de trabalho de avaliação diferenciada com questões de aula e testes para destacar que o Mensagens 11 é um projeto para todos os alunos e que não deixa nenhum para trás. Do novo Mensagens, a aula digital deu um enorme salto de crescimento em qualidade e em quantidade. Como antes referi, é agora uma arca do tesouro de recursos digitais do português. Se não, vejam o que lá encontramos para apoiar professores e alunos. Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com o Mensagens 11, isso já é possível. Descubra como. Na abertura de cada unidade, encontra linhas de tempo que apresentam e situam cronologicamente os principais acontecimentos do intervalo temporal a ser explorado. Animações que contextualizam e explicitam os diferentes períodos e géneros literários. Se somos verdadeiros ou falsos para condenar o que houver de mau na nossa sociedade. Em Portugal, vários foram os autores que marcaram este período com a sua escrita. E biografias, vidas desenhadas, que dão a conhecer o autor das obras a estudar. O próprio Essa profere, nas conferências, a palestra O Realismo como Nova Expressão de Arte. Para explorar os conteúdos de educação literária, tem à sua disposição pontos de partida, atividades de pré-leitura apoiadas em recursos audiovisuais que estimulam os alunos à leitura dos textos propostos e a dos que o rodeiam cair em ruína. Soa familiar? Este é o clássico padrão histórico da tragédia grega. Áudios locucionados por atores profissionais que facilitam a compreensão dos textos. Ave Marias. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia. Encenações das obras estudadas. Isto é, indivíduos inferiores que se governam na vida pelo sentimento e não pela razão. E não serão mais felizes esses? Com comentários que facilitam a sua interpretação e compreensão. Guias de estudo que ajudam o aluno no seu estudo autónomo, apoiando a leitura e análise dos textos selecionados. E animações, Como Responder Bem, que explicam passo a passo como responder a questões do domínio da educação literária.
As atividades de oralidade e escrita são também apoiadas por vídeos, canções ou imagens que motivam para a reflexão sobre os temas abordados. E vídeos tutoriais que explicam e exemplificam passo a passo as etapas e regras a seguir para redigir corretamente um texto de cada um dos géneros literários referenciados nas aprendizagens essenciais. Os conteúdos gramaticais são acompanhados de gramáticas explicativas e atividades interativas com dicas que apoiam o aluno na sua realização e correção automática, e questões de exame explicadas que mostram passo a passo como resolver questões de exame e ajudam o aluno a preparar-se desde já para o Exame Nacional de Português. Para consolidar e avaliar as aprendizagens, encontra ainda quizzes com explicações imediatas que ajudam a esclarecer dúvidas, testes interativos com correção automática cujos resultados pode consultar e comentar, fichas de trabalho, questões de aula e testes de avaliação, entre outros documentos de apoio à avaliação, que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital. E podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.mensagens11.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Convidamos os colegas a ver a versão de demonstração do Mensagens 11 no endereço eletrónico indicado www.mensagens11.te.pt. Termino recordando alguns dos pontos fortes do Mensagens 11. Trata-se de um projeto inovador e motivador, que aposta nas tecnologias. É amigo do aluno porque facilita o estudo e o acompanha em todos os conteúdos e das suas necessidades. É igualmente um projeto amigo dos professores porque é muito rico em recursos e em propostas de ensino que o ajudam no seu trabalho. Desejamos uma excelente etapa final deste ano letivo, bem-ajam por terem acompanhado esta apresentação e até breve. Lei Educação. Um ponto de encontro.